Vamos em frente, um outro destaque: grupos estão convocando uma greve geral por meio das redes sociais. Com a hashtag Greve Geral, os brasileiros protestam contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que teve início em 1º de janeiro. Paulo Figueiredo, essa hashtag entrou no final do dia de hoje nos trending topics mundiais do Twitter, inclusive, né, Paulo? Pois é, rapaz, eu fiquei aqui impressionado que eu estava nos Estados Unidos, olhando o meu Twitter nos Estados Unidos, e olhei a palavrinha em português, greve geral. E aí fui ver que você está tendo uma convocação para greve geral no Brasil. Eu não sei, porque eu confesso que eu já não sei mais, se isso constitui ato antidemocrático, né? Porque se for greve geral para o país inteiro, ou pelo menos uma parcela significativa do país, e aí é ato antidemocrático. As pessoas que estão convocando a greve geral são antidemocráticas. Quem retuita é antidemocrático. Quem é democrático no Brasil? Porque eu não sei. As pessoas são obrigadas a trabalhar se não quiserem. O direito à greve está garantido também pela Constituição. Mas aquilo que está garantido pela Constituição não é mais válido se for motivado por um grupo de pensamento de direita. Então, eu vou parar por aqui esse comentário antes que eu seja acusado falando que as pessoas podem não trabalhar se elas quiserem, que esse direito é garantido a elas desde da Lei Áurea, né? As pessoas, ninguém é obrigado a se trabalhar de forma forçada se não quiser. Eu vou tomar cuidado aqui para não comentar esse assunto, para depois não dizerem que eu estou cometendo mais um ato antidemocrático dizendo o óbvio. Se você não quiser trabalhar, você não vai trabalhar. Se você não quiser trabalhar por uma questão pessoal sua, de convicções, de caráter, etc., você está no seu direito. Alguns países tiveram movimentos muito bem sucedidos com essa forma mais do que pacífica de resistência. Oi, Paulo, temos mais um minuto. Um ponto para não gerar confusão em relação ao que o Zé estava falando, e eu acho que é uma discussão boa, é que quando a gente está falando aqui de greve geral, a gente está falando de uma figura de linguagem, tá? Não é de fato uma greve nos moldes do que diz a lei de greve de 1989. O que a gente está falando é uma coisa mais um lato sensu, né? As pessoas não irem trabalhar. Basicamente isso. As pessoas decidiram, olha, hoje eu não quero trabalhar porque em forma de protesto. Ela não está reivindicando um direito trabalhista, um acordo sindical, um acordo patronal. Ela está simplesmente dizendo, hoje eu não quero trabalhar. E ninguém é obrigado a trabalhar. O governo pode tentar, né? Mas aí qual é o próximo passo? A gente vai cair agora nos campos de trabalhos forçados? Né? É isso que a gente vai cair no Brasil? Então, as pessoas, se não quiserem trabalhar num determinado dia, elas não vão e acabou. E não tem nada que ninguém possa fazer a esse respeito. E se as pessoas quiserem incentivar as outras a não fazerem isso, está dentro da forma pacífica da lei. Então, não tem as formalidades que tem lá na lei de 89, que você tem convocações, comissões, entidade sindical, blá, blá, blá. Não, é uma coisa... também não existe a vedação, a lockout. Eu vi umas reportagens bobocas desses UOL da vida falando, isso aí, se o empresário não quiser abrir a sua empresa, é lockout. Lockout existe para proteger os empregados, né? Para que o empregador não o constranja contra os direitos trabalhistas deles mesmos, os direitos e as reivindicações deles. Não tem nada a ver com isso. Se o empresário não quiser abrir sua empresa, não abre, pô. É obrigado a abrir a sua empresa. Agora, o Gerson falou o negócio, para mim, o ponto central dessa história. Greve geral, tá bom, tô vendo, Trending Topics mundial. Qual é a pauta? Justamente pela falta de liderança, claro que não tem liderança, estão ameaçando jogar na cadeia quem for liderança, mesmo que o troço seja pacífico, estão perseguindo todos que representam uma determinada visão. Obviamente, se torna mais difícil que surjam lideranças, né? Então, se você não tem liderança, fica difícil ter pauta. Você não tem pauta nem liderança, e aí o movimento fica disperso. Como nós já tivemos uma tentativa, durante este processo, de uma convocação de greve geral, embora tenha parecido, pelo menos para mim, que estou acompanhando pela internet, com menos capilaridade do que essa convocação atual, mas nós já tivemos uma que não foi para frente. Porque no final as pessoas têm muita dificuldade, os brasileiros têm dificuldade, as pessoas precisam ganhar o seu pão do cada dia. Eu tenho muitos amigos empresários, eu falava, bolsonarista, não sei o que, Bolsonaro, eu falava, greve geral, você vai fazer? O cara, não tem como não abrir amanhã. Cara, é duro, não pode, tá apertado lá na empresa. E eu entendo as dificuldades. Uma greve geral só funciona se for geral, senão
paga o pato, pagam o pato os poucos que não vão trabalhar, ou os poucos que não abrem as suas empresas. E como você não tem liderança e não tem pauta, é um movimento que precisa ainda amadurecer um pouquinho.